Então, vamos lá, gente. Hoje eu trago um comparativo novamente, né? Baseado em dados oficiais e leis recentes, informações concretas, sem achismo, tá? Vamos lá falar aí de custo de vida, de caminhos para conseguir residência, nacionalidade, das novas políticas de imigração, dos impostos nos dois países do mercado de trabalho, né? Do clima e olha, são muitos os fatores que podem te ajudar a escolher qual o lugar ideal para você. Vamos começar por essa daqui. E como conseguir os documentos para viver legalmente em cada país? Atualmente, em Portugal, a principal porta de entrada é o visto de residência, né, que pode ser pedido ainda no Brasil, no seu país de origem, e entre os mais procurados estão o visto de estudo, o visto de estudo, que continua funcionando, normalmente permite, que você venha estudar em Portugal, trabalhe enquanto estuda e traga sua família com visto de acompanhamento, Foi o que eu, achei legal, Isso aí é bem legal, Bom, e também o visto de procura de trabalho que continua existindo, mas que deixará de ser aberto para qualquer profissão e será restrito a uma lista de atividades, atualmente qualificadas, Essa alteração já passou no parlamento, só aguarda ali a correção de alguns outros pontos da lei que foram considerados, inconstitucionais. Outro ponto que já está aprovado, que já foi aprovado para Portugal e o fim da possibilidade de turistas de países, da da CPLP, ou seja, país de língua portuguesa, se regularizarem antes por estarem em Portugal. Essa lei que acabou nunca saindo amplamente do papelinho, Ela só acontece hoje através de ação judicial, mas também está lá nas mudanças da lei em Portugal. Ou seja, se você quer vir para cá, tem que pedir o visto antes de vir, tá ainda aí no seu país, e também tem uma outra mudança na lei que impedirá que quem já viveu de forma ilegal em Portugal possa voltar a pedir o visto por alguns anos. Essa é uma das mudanças também mais duras que estão ali no pacote aprovado em julho, que só espera a revisão de alguns artigos para começar a valer, Vamos ver na Espanha, agora, E bom, na Espanha o processo é caladinho de Portugal, Espanha. Bom, na Espanha o processo também exige visto de residência, Entre os mais usados estão também o visto de estudo, que é semelhante ao português, permite, estudar e trabalhar, mas no caso da Espanha é permitido trabalhar apenas meio período. O visto de procura de emprego, como é hoje em Portugal, não existe na Espanha. A programas específicos, em parcerias com setores que previsam de mão de obra e preciso que a profissão esteja, como é que eu vou dizer, ali, numa lista ali de contrato de trabalho, direito, com as empresas. Por isso mesmo o visto de estudos, acaba sendo uma excelente entrada, também na Espanha. Existem outros vistos para os dois países. Eu já trouxe alguns vídeos, na verdade, vários não, só alguns, aqui, sobre esse assunto. Ou deixar aqui no card. Não deixar não. Vamos continuar. A questão da nacionalidade, aí sim existe uma grande diferença em Portugal. Atualmente o tempo exigido de residência legal continua aqueles 5 anos para qualquer estrangeiro, mas há uma proposta em discussão
que pode mudar muito em breve, né? Esse prazo para 7 anos no caso de países de língua portuguesa e 10 anos para os demais, né? Estrangeiros. Ainda não foi para a votação, não entrou em vigor, só será decidido no parlamento nesses próximos meses. Então, fique atento a isso. Já na Espanha, a regra de 10 anos para a maioria dos estrangeiros, mas aqui há uma exceção que beneficia e muito os cidadãos de países iberoméricos, né? Iberoamericanos, nome, incluindo o Brasil, que pode pedir a nacionalidade após apenas 2 anos de residência legal na Espanha, mas aqui vale reforçar que a autorização, por exemplo, por estudo na Espanha, não contabiliza para a nacionalidade, então é comum entrarem aí com visto de estudante ou concluir os estudos, trocar pela permissão de trabalho, né? E aí sim começar a contar os 2 anos. E agora bora falar de custo de vida. É importante entender, né, que quando se ganha em cada país é quanto se gasta em Portugal. O salário mínimo nacional em 2025, né? Se encantar, segue lá a vida em Portugal com Cardoso, curte, comenta. Bora. O salário mínimo nacional em 2025 é de 870, né, euros brutos, né, por mês em Portugal, enquanto o salário médio bruto gira em torno de 1.500 euros mensais, né? Já na Espanha, os valores são mais altos, o salário mínimo é de 1.134 euros, e o médio bruto, né? Entre 2.300 a 2.630. Sem um número definido para todo o país nesse ano de 2025, os dois países têm 13º e 14º salário para os empregados. Vamos dar uma olhadinha nesses custos essenciais, então. Começando, claro, pela moradia, como é que diz? O site do Idealista é um site que se tem aqui em Portugal, mas tem na Espanha também, né? Que tem uma página própria tanto para Portugal quanto para Espanha. Traz aí que a média em Lisboa para um aluguel de um apartamento de um quarto no centro custa entre 1.350 a 1.800 por mês. Em Madrid, um imóvel semelhante varia de 1.000 aparecidos, mas com uma média em Lisboa sendo ainda mais cara do que na capital espanhola, né? Lembrando que o salário é menor no Porto, o mesmo tipo de apartamento fica em torno de 950 a 1.100, enquanto em Barcelona os valores giram em torno de 1.200 a 1.350. Aqui comparando aí Porto e Barcelona, as duas maiores cidades depois das capitais, Porto ainda assim é mais acessível. A diferença vem diminuindo a cada ano, né? Mas quando olhamos para cidades no interior, os preços aí sim caem bastante. Em Braga, Viseu, por exemplo, né? É possível alugar um T1 por 600 e 750 euros, o que já está absurdo, né, de caro, mas são esses os dados médios da página Idealista, que é um portal de imóvel onde eles trazem esses relatórios, tá? Já em cidades espanholas como Valência ou Sevilha, o valor médio fica entre 700 a 900, bom para estudantes ou apenas um quarto em um imóvel compartilhado, né?
Eu sempre falo por aqui sobre Uniplansas. Inclusive tem cupom de desconto para quem alugar o seu quarto, o seu imóvel, lá na plataforma, né? Quem aluga o seu quarto, o seu imóvel, né, lá na plataforma, né? É bom para essa pessoa, né? Porque como é que diz? Me esqueci, gente, mas deixa eu pra lá. Mas assim, de acordo com a Uniplans, né, em Lisboa, esse valor para aluguel de um quarto num imóvel com outras pessoas no imóvel compartilhado fica entre 500 a 600, em Madrid entre 500 e 650. Ou seja, muito parecido no Porto, cai para 400 a 500, né, euros, né? Em Barcelona, em torno de 500 a 600, ou seja, para esse perfil, aí os custos são bastante próximos, né, nos dois países, nas grandes cidades, nas contas da casa ou os próximos, nas contas das casas, né? O padrão também é parecido, viu? Segundo o Nobel, em setembro de 2025, em Portugal, as contas, perfil, né? Os custos são bastante próximos dos dois países, né? Então, gente, é isso. Segundo o Nobel, em setembro de 2025, né? Em Portugal, né? As contas baixas, né, básica, que eu estou viajando, né, de luz, água, gás e aquecimento para um apartamento de 85 custa em média 130 a 160 por mês. Na Espanha o valor sobe um pouco, fica entre 150 e 180. No supermercado, Portugal é ligeiramente mais barato. Na cesta básica, a cesta básica mensal para um adulto custa em média de 200 a 250 euros em Portugal, enquanto na Espanha esse valor varia de 230 a 270. Minha recomendação para você que está planejando aí uma mudança de país, entre nos sites, né, em supermercados dos dois países. Vá fazendo ali uma simulação das suas compras, as compras reais, né? Ai, desculpa, gente. É sono. Indo no supermercado, fazer ali, né, as compras, né? As compras reais, né? Para que você veja ali os valores dos preços, né? Fazer ali uma simulação, né? Porque é bom, é preciso, né? E para ver quantos que você gastaria, né? Se poderá gastar no caso, né? Aí para você ver o quanto você deverá gastar, né, por mês no caso. E assim, em Madrid e Barcelona fica entre 50 e 60, né? A, no transporte, eu quero dizer, né? No transporte público, o passe mensal em Lisboa e no Porto custa cerca de 40 euros. Já em Madrid e Barcelona fica entre 50 e 60 o passe. Aí até gratuitos para os casos de estudantes, então fique atento a isso, vai somando toda a sua situação, mas em resumo, Lisboa se equipará a Madrid, né? O custo Porto mais barato, sim, que Barcelona, mas diferença está cada vez menor. E no interior, aí sim, Portugal tende a ser mais acessível que a Espanha.
No requisito moradia, tá? Já nas contas de casa e na supermercado, Portugal ainda mantém essa ligeira vantagem, né? Em relação ao país vizinho, mas quando entra o fator salário ou custo-benefício, acaba sendo bem melhor na Espanha. Vamos para o próximo assunto, né? Aqui. Vamos ver para a compra de imóveis. Em 2024, o governo português criou a garantia pública para jovens de até 35 anos que querem comprar a primeira casa em Portugal. O estudo funciona como uma espécie de fiador. Isso permite que os bancos financiem até 100% do valor daquela casa, desde que seja a primeira habitação e esteja dentro dos limites do preço estabelecido. Quer indicação para sua casa ter seu crédito aprovado? Recomendo a Imigre, né? Pesquise bem, gente, pesquise bem. Só que eu posso dizer. Que eu vou dizer agora. Deixa eu ver. Na Espanha também existem medidas votadas para jovens e familiares de baixa renda, mas são diferentes das portuguesas. O governo espanhol oferece subsídios regionais e dentro das comunidades autônomas que podem cobrir aí parte da entrada do imóvel ou conceder crédito a juros reduzidos. Se você quer esse assunto, né? Comente aí. Mais o que? Que eu vou dizer mais? Assim, vamos falar dos impostos agora. Quando a gente compara Portugal e Espanha, não se dá para deixar de lado o desemprego, a carga de imposto. Isso não são coisas, né? Isso são coisas que afetam, na verdade, aí diretamente o bolso, né, de quem está pensando em se mudar. Então, Portugal tem uma das taxas mais baixas de emprego da União Europeia, perto aí de 6,5% aí, né? Já a Espanha ainda enfrenta uma das mais altas, em torno de 11,7%, que mostra aí que apesar dos salários mais atrativos, pode ser mais difícil conseguir uma colaboração, principalmente em setores menores qualificados, né? Bom, uma colocação principal em setores, né? A carga tributária em Portugal, o IRS, que é o Imposto sobre Rendimento, varia de 14,5% a 48%. Ai, sono de novo, desculpa aí, gente. E olha, a maioria dos trabalhadores imigrantes acaba ficando numa taxa entre 23% e 35%, dependendo aí da regra, né, da renda na Espanha. O imposto de renda por lá vai de 19% a 47%. São grandes impostos, tanto em Portugal quanto na Espanha, mas tem uma diferença. Exemplo, a carga é um pouco mais leve do que na Catalunha, né? No consumo, os dois países aplicam o IVA, o Imposto sobre Valor Acrescentado, né? Em Portugal, a taxa padrão é de 23%, com redução para 13% e 6% em alguns produtos essenciais. Já na Espanha, a taxa padrão é de... Na Espanha é de 21%, com redução de 10% e 4% para itens específicos.
E por fim, no caso dos imóveis em Portugal, existe o imposto municipal sobre imóveis, que normalmente aí varia entre 0,3% e 0,45% do valor total do imóvel. Na Espanha, o equivalente é um imposto sobre bens imóveis. Imóvel na Espanha, o equivalente é um imposto sobre bens, né? Meses que tem uma média nacional próxima de 0,4 a 0,5. Portugal tem sim salários mais baixos, mas menos desemprego. E nos impostos, ambos têm então uma carga como assim, bem parecida, né? Vamos falar de clima, outro ponto que pesa muito na decisão, né, de mudar. E o clima, a qualidade de vida. Em Portugal predomina o clima mediterrâneo com invernos mais amenos do que outros países da Europa e com verões quentes, né, em Lisboa e no Porto. As temperaturas médias ficam entre 10 e 16 no inverno e sobem para os 30 a 35 no verão, sendo que no norte, um lugar mais frio é chuvoso que o sul. No interior, os extremos ficam ainda mais acentuados, né? Pode fazer mais frio intenso, mesmo no inverno, chegando a temperaturas negativas e calor muito forte, né? Diversidade climática, né? Também tem ali em Madrid um inverno bem mais frio, com medidas perto dos 5, né? Podendo mesmo chegar ao negativo. E o verão chega facilmente aos 35 no sul. Em Andaluzia, as cidades como Sevilha enfrentam verões extremamente quentes, né? Passando aí dos 40 com frequência, e já no norte, na Galília ou no País Basco, o clima é mais frio e chuvoso, semelhante ao norte de Portugal. Na questão da qualidade de vida, os dois países oferecem sistemas de saúde públicos, educação pública, universidades que são todas pagas, mesmo as públicas, muitas com grandes reconhecimentos internacionais. No transporte, Lisboa e Porto oferecem uma rede eficiente, né? Madrid e Barcelona têm sistema ainda mais amplos, né? Modernos, com metros, né? Ali que cobrem praticamente toda a cidade e muitos dos interiores, né? Dos dois países possuem uma boa estrutura na questão de grandes redes, por exemplo, de supermercado, de hospital, para você ter uma ideia. Assim, como é que eu vou dizer? Acho eu que os interiores por aqui são mais bem desenvolvidos, geralmente, né? Que em Portugal. Pesa aí mesmo que questão de transporte, né? Quase sempre necessitando que tenha um carro para uso constante, mas assim opção com ligações de trem, ônibus para as grandes cidades, tá? E para resumir, vale pensar em perfis. Portugal costuma, né, ser uma escolha muito natural para os brasileiros por causa do idioma, né? Por ter uma comunidade brasileira grande, recebemos muitas informações de reconhecimento, fogo meu, de conhecidos, né? De grande recebemos misericórdia. Recebemos muitas informações de conhecidos, de influenciadores, e já a Espanha atrai mais pelo salário mais alto, né? Com um custo de vida muito parecido com Portugal, mas preciso investir aí no idioma, né?
na língua e com a retirada da manifestação de interesse e do visto para a procura de trabalho amplo para qualquer profissão aqui, né, em Portugal, é possível que muitos estrangeiros busquem mesmo a Espanha, principalmente com um visto de estudo na descrição aqui. Mas, gente, é assim mesmo, né? Bom, o que mais que a gente pode falar aqui? Acho que é isso, gente. Acho que é só isso mesmo. Não me veio nada mais à cabeça. Mas então assim, né? Já a Espanha atrai ali, né? Ai, que sono! Pelo salário mais alto, com um custo de vida muito parecido com o de Portugal, mas é preciso investir, né? Aí, né? Como eu já disse, né? No idioma, né? Na língua, né? Hablas espanhol, né? E com a retirada da manifestação de interesse, né? Em Portugal, né? Mas, gente, olha só. Se você quiser, né? Como é que eu vou dizer? É isso, gente. O que eu vou dizer que é isso. Vamos deixar o vídeo por aqui mesmo. Já tá bem explicadinho, né? Não se esquecendo, minha gente. Eu sou Cleia Cardoso, né? Esse é o canal Vida em Portugal com Cardoso, né? Segue a gente lá no TikTok, no Instagram, no Facebook e também aonde? No Snapchat e mais aonde? Toca MP3 e no Instagram. Tem outro negócio aí que eu não me lembro mais o nome, né? E se esse vídeo te ajudou, né, de alguma forma, já deixa o seu like aqui para mim, né, para mim. Compartilha com quem também está nessa jornada de mudança e decisão, né? Pode ser aquele amigo, amiga, parente ou colega que está pensando em vir para a Europa, né? Legalizado dentro dos conformes, né? E olha, se você ainda não é inscrito no canal Vida em Portugal com Cardoso, aproveite agora, clica no botão de se inscrever, ativa o sininho para receber todos os vídeos, né, novos em primeira mão e vem fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia com informação, acolhimento e fé. E não esquece de seguir a gente, né? Não esquece, pelo amor, né, de Deus, né? Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Estamos aí no Instagram, no TikTok, Facebook, como eu já disse, com o mesmo nome, Vida em Portugal com Cardoso. Lá eu compartilho, né, bastante coisas lá, né? E se você já é inscrito, meu muito obrigado, e por você que eu continuo trazendo conteúdo com tanto carinho e responsabilidade. Sua presença aqui é preciosa demais. Que a sua jornada seja guiada pela coragem, iluminada pela fé e impulsionada pelo sonho de viver melhor. O mundo é grande, mas o seu lugar pode estar mais perto do que você imagina. E eu estou aqui para te ajudar a encontrar. Obrigado por assistir até aqui, por confiar no nosso trabalho e por fazer parte dessa família que já ultrapassou milhares de corações conectados. Que Deus abençoe cada passo seu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Estamos juntos em cada canto do mundo. Vida em Portugal com Cardoso.